Queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está meio fraquinho, não está? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que devemos as palmas, o louvor, a adoração, todo o amor do nosso coração. A Cristo, Senhor, o ressuscitado. Vamos abrir o Santo Evangelho, o Evangelho segundo João. É dele que vem a palavra norteadora, capítulo 20, versículo 21. Eu gosto de tocar o papel da Bíblia. Eu tenho celular também, mas é outra coisa abrir o livro das Escrituras e percorrer, tocando com os dedos a textura do papel, quase como que fazendo uma carícia naquele que é o Verbo, o Senhor, a palavra viva que está no meio de nós. Mas leiamos o versículo 21. Jesus ressuscitado aparece à tarde para os discípulos, uma segunda aparição, e diz: a paz esteja convosco. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. E segue o texto, mas o que nos interessa está aqui. Eu queria comentar o texto todo, mas Vinícius me deu só a primeira parte. A paz esteja convosco. Depois eu fiquei muito feliz. Quando um bispo celebra a missa, ele faz o sinal da cruz. Há várias saudações que nós podemos fazer. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Essa todo mundo, todos os padres podem fazer. Mas tem uma que só o bispo faz. A paz esteja convosco. As primeiras palavras da nossa palavra norteadora. A paz esteja convosco. É como se fôssemos incumbidos de estar ali como sinal do ressuscitado, sempre vivo e presente no meio da igreja. Nós somos sinal de unidade e de comunhão. Eu não falo isso para enaltecimento de ninguém, mas para perceber a responsabilidade que às vezes nós tomamos consciência na nossa missão. O capítulo 20 de São João narra o dia da ressurreição. É uma espécie de primeira conclusão do Evangelho. Depois temos um apêndice, que é uma segunda conclusão no capítulo 21. E nesse capítulo 20 temos algumas coisas interessantes que é preciso notar para entender bem o que nós vamos dizer sobre essas primeiras palavras da palavra norteadora. Nós lembramos bem que as Escrituras dizem que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Todo mundo sabe que na liturgia católica nós temos algumas festas que duram 8 dias como se fossem um só. A oitava da Páscoa, a oitava de Natal. Mas há festas que duram, como a Páscoa, mais 50 dias, quase como se fosse um só. Festejamos o dia do Senhor, o dia da Páscoa do Senhor. É um tempo especial. Isso não vem de alguma tradição espúria da igreja, não. Ela vem da Sagrada Escritura, do Evangelho de João, que dá um sinal parecido com esse. Se nos Atos dos Apóstolos, São Lucas situa o dia de Pentecostes 50 dias depois da ressurreição do Senhor, em São João tudo acontece na mesma hora. É interessante ler o Evangelho e ver que nesse dia da ressurreição, na tarde aparece a Maria Madalena, depois de manhã aparece a Maria Madalena, à tarde aparece aos discípulos, estando eles com medo, fechados numa porta, e Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. E sopra o Espírito Santo. Eu não vou comentar muito isso não, vai ficar para quem vem depois, mas sopra o Espírito Santo. E aqui é o Pentecostes de João. Pentecostes de João. Os apóstolos têm, os evangelistas têm um modo de narrar, cada qual com um jeito diferente. E se aqui temos a ressurreição, a ascensão e Pentecostes de João, nós podemos notar que aquele que anuncia o ressuscitado anuncia o sopro do Espírito Santo sobre a igreja. A pregação querigmática é já
um sopro de unção sobre aqueles que ouvem a pregação e já o dom do Espírito Santo a quem ouve para acolher aquilo que é dito e que é pregado. A aparição de Jesus glorioso aos discípulos e a efusão do Espírito Santo sobre eles vem equivaler no Evangelho de João o Pentecostes do livro de Atos de São Lucas. São Cirilo de Alexandria comenta assim esta passagem: já se havia levado a termo o plano de salvação de Deus na terra. Porém, convinha que nós chegássemos a ser participantes da natureza divina do Verbo, isto é, que abandonássemos o nosso estilo de vida anterior para transformá-la e conformá-la a um novo estilo de vida e de santidade. Isto somente se poderia levar a efeito com a comunicação do Espírito Santo. Se Jesus comunica a paz, Ele não pode deixar de comunicar o dom do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há paz. Sem o ar que respira a igreja não está unida, não dá liga, como costumamos dizer lá no Centro-Oeste, não dá liga. E é muito bonito ver que o Evangelho de São João capta esse aspecto bonito da unidade do mistério de Cristo, da unidade do mistério pascal, da ascensão e de Pentecostes. O Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos captam uma outra coisa, um outro dado, que é o curso da história com o Espírito Santo presente no coração da igreja. De fato, quando Jesus ordena a Madalena que diga aos discípulos: subo ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus, um pouco antes desse trecho, no capítulo 17, essa afirmação não contradiz a narrativa dos Atos. Em João, a partida de Jesus para o Pai e a sua entrada corporal na glória realizam-se no mesmo dia da ressurreição, mas isso não impede que o ressuscitado continue se manifestando aos discípulos. Ele está vivo, está presente no meio de nós. Jesus é o Senhor, Ele está conosco, Ele está em nós. A cena da ascensão, 40 dias depois, registrada em Atos 1, 2 e de 9 até 11, significará que o período dos colóquios familiares com Cristo cessou, que Jesus está agora sentado à direita de Deus e não voltará mais até a parousia. Mas Ele permanece, estando sentado à direita de Deus, permanece conosco nas nossas assembleias, nas nossas eucaristias. Ele prometeu que ficará conosco até o fim dos tempos. E Ele é leal, costuma cumprir a palavra dada. Essa introdução é importante para que nós saibamos dizer com vigor e com fé, cada vez que celebramos a Eucaristia: Maranatá, vem Senhor Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus. Essa introdução é importante porque faz notar que estas palavras norteadoras, ditas na tarde da ressurreição, de algum modo são já uma manifestação antecipada do Pentecostes em João. Não há, portanto, meus irmãos, separação entre Pentecostes e a Páscoa. Não há separação entre o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e a segunda pessoa, ambos enviados pelo Pai. Há uma efusão do Espírito Santo que nos concede o dom de escancarar as portas dos céus. No Evangelho de São João, Jesus sopra o Espírito Santo e confere o poder de perdoar os pecados. Vejam, o sacramento da penitência, que faz muita gente ficar com a cara contorcida, com medo de chegar perto dos padres, é o sacramento do dia da ressurreição, o sacramento da alegria pascal, o sacramento em que nós não só somos limpos dos nossos pecados, mas somos renovados na nossa amizade com Deus. Saímos de uma confissão melhor do que estávamos antes do pecado, porque é o Espírito Santo que age em nós. Contudo, cabe a mim refletir sobre as palavras da saudação: a paz esteja convosco. Se nos debruçamos sobre as saudações iniciais da missa, como dizia, nós vemos que essa saudação é de caráter mais cristológico, mas há outras trinitárias, há outras que nós encontramos com uma espécie de exortação, juntamente com
a palavra de saudação com o desejo de paz. Quando nós dizemos na missa, a paz esteja convosco, o povo sacerdotal responde, pelo menos no Brasil e nos países de língua portuguesa, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos dizer juntos? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo pelo Pai, do Pai por Cristo, quem é? É o Espírito Santo de Deus. Bendito seja Deus que nos reuniu na unidade da Trindade, na unidade do Espírito Santo. A igreja, como dizia, reserva aos bispos a fórmula de saudação do ressuscitado, que é uma saudação a discípulos amedrontados, acovardados, podemos dizer assim, estavam com medo. Mas quando o Espírito Santo vem, quando ele é soprado, quando ele é concedido, quando há uma efusão do Espírito Santo, aquelas portas fechadas por medo se escancaram. E Pedro sai para anunciar. Na liturgia latina, a saudação é feita de duas palavrinhas, pax vobis, a paz convosco. Na liturgia grega, eirene imim, que é o mesmo significado. Agora, a palavra eirene, ou irene, significa propriamente totalidade. A paz é unir algo num todo, é gerar unidade, é cimentar na unidade. Então a palavra eirene, de eiro, que significa unir num todo, nos dá a ideia de que a paz que nós buscamos é a unidade que nós encontramos no seio da Santíssima Trindade. Então, quando o Senhor nos saúda, o ressuscitado nos saúda com a paz, não é só o desejo de que nós nos sintamos bem, que nós tenhamos no coração aquela serenidade. Às vezes a paz que o Senhor deseja entra na nossa vida no meio de muita turbulência. As intempéries do tempo presente, que massacram as vidas de muitos, não são um impedimento para que a paz do Senhor entre. Senão não haveria martírio na história da igreja. Não são um empecilho. Convém lembrar que nas Escrituras a paz é unida, o dom da paz é unido a algumas virtudes. Mas nós podemos lembrar que a paz também retoma, antes de falar dessas virtudes, o conceito hebraico de shalom, de paz, que é um conceito não somente sim, pensa na serenidade, na ausência de guerra, mas muito mais do que isso, pensa na alegria dos tempos messiânicos. A paz desejada pelos hebreus é sempre um desejo messiânico, de que o Messias conceda a unidade, rompa os muros que separam e que, como diz o profeta Isaías, texto muito bonito, só leio um pedacinho, a felicidade dos tempos messiânicos. O deserto e a terra se regozijarão, a estepe vai alegrar-se e florir com lírio, e ela florirá, exaltará de júbilo e gritará de alegria. Então, o deserto florirá. A glória do Líbano será dada e o esplendor do Carmelo de Saron será vista a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. Fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes. Dizei àqueles que têm coração perturbado, tomai ânimo, não temais. Eis o vosso Deus, Ele vem executar a vingança, isto é, a justiça, contra os opressores de Israel. Eis que chega a retribuição de Deus, Ele mesmo vem nos salvar. Quem é que dá essa saudação tão bonita na Páscoa? A paz esteja convosco, aquele que vem nos salvar. O Deus vivo que vem nos salvar, assumindo a nossa fragilidade humana, assumindo a nossa natureza. E aí começa uma descrição de cenas muito bonitas, que depois Jesus retoma na sua pregação. Então se abrirão os olhos aos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo, e a língua do mudo dará gritos alegres, porque águas jorrarão no deserto e torrentes na estepe. A terra queimada se converterá num lago, e a região da sede em fontes. No covil dos chacais crescerão canícios e papiros, e haverá uma vereda pura, que se chamará Caminho Santo.
nenhum ser impuro passará por ele, e os insensatos não andarão por ali. Nele não se encontrará leão, nenhum animal feroz transitará por ele, mas por ali caminharão os remidos. Por ali voltarão aqueles que o Senhor tiver libertado. E noutra cena do profeta também fala das crianças brincando com os leõezinhos e dos cordeiros com as serpentes e assim por diante. Do que se trata? A paz, no conceito bíblico, não é só a ausência de conflito, e aliás, às vezes se dá no meio do conflito, a paz do povo de Israel, mas é um dom messiânico. É um dom messiânico que só Jesus pode nos dar. Nós vivemos num tempo de muitas guerras, muitos povos que não se lembram e perderam a memória da fraternidade, de que somos todos irmãos. E é preciso que nós cultivemos com a cultura de Pentecostes, que contrasta a cultura de Babel, da confusão, um sentido de unidade do gênero humano. A igreja é sacramento de unidade do gênero humano. Nós precisamos tomar consciência dessa nossa insubstituível, inenarrável responsabilidade. Não há quem possa assumir no nosso lugar. Nós somos chamados a ser mensageiros de paz, a ter aqueles pés benditos que anunciam o Evangelho da paz. É preciso lembrar também que nas Escrituras o dom da paz é unido a algumas virtudes, dizia. No Antigo Testamento já se dizia Pax opus Justitia, a paz é opus da justiça. Eu disse em latim porque era um moto episcopal do Papa Pio XII, que viveu num tempo terrível de guerra, o nazismo devastador, que genocida, viveu um tempo terrível, e aquele homem preservou a serenidade e a paz de quem deseja a justiça. Nós podemos dizer que onde não há justiça, a paz não existe, ou pelo menos onde não há o desejo ardente de que haja justiça, a paz não existe. E a justiça na Sagrada Escritura não é somente dar a cada um o que é seu, é viver de Deus, é a santidade, é estar em amizade com Deus e por causa de Deus em amizade com os irmãos. Tomando e resumindo um pouco todos esses conceitos sobre a paz, nós podemos dizer que a paz indica o ardente desejo de Deus de que nós nos reconciliemos com Ele, de que nós nos reconciliemos entre nós e que nós nos reconciliemos com toda a criação, com toda a obra criada por Ele, porque tudo é bênção de Deus. Não podemos procurar em Deus somente aquilo que nos é cômodo, precisamos abraçar a totalidade de Deus, o Deus unitrino, o Deus que se dá incondicionalmente a nós, e nós precisamos corresponder incondicionalmente ao amor de Deus que nos é dado. Vejam, o desejo mais ardente de Jesus, manifesto no capítulo 17 de São João, é que todos sejam um. De fato, não aparece uma frase, a paz esteja contigo, mas Jesus diz 2 vezes, a paz esteja convosco, plural. Deseja a paz que nós encontramos no seio de uma comunidade de vida e de amor, que pode ser o matrimônio, comunidade de vida e amor, que pode ser o lar cristão, a igreja, pode ser a igreja doméstica e pode ser a casa dos filhos de Deus, que é a igreja. A igreja leva tão a sério esse fato que nós não podemos ter paz sem unidade, que antes da Sagrada Comunhão o sacerdote reza: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não qualquer paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, o quê? Paz. Dá para separar essas duas coisas? Não. A paz e a unidade. E é isso que nós pedimos em cada Eucaristia, que devemos pedir ardentemente, um coração ardente em cada oração nossa. E o artífice da paz em nossos corações
é o Espírito Santo. É Ele quem dá ao nosso coração, quem vem até nós, é o ar comum que todos nós vamos respirar no coração da igreja. Jesus saúda os discípulos que estavam provavelmente no cenáculo, onde tinham celebrado a ceia pascal. Estavam com as portas trancadas, porque tinham medo dos judeus. E não faltava motivo para ter medo, não faltava motivo. Tinham acabado de ver Jesus morrer, tinham acabado de ver algumas ameaças, os maus tratos aos amigos de Jesus, não faltavam motivos. O dom da paz é dom do Espírito Santo. Implica justiça, não apenas justiça social, mas tudo isso não pode estar ausente no coração de um carismático. Nós não podemos, porque o dom da paz é muito mais alto do que a justiça meramente social, distributiva, não pode estar fora do nosso coração a justiça trabalhista. Um carismático que tenha funcionários trabalhando para ele, não pode dizer que ama aquela pessoa e não pagar os encargos sociais daquele trabalhador. Não é de Deus. Não pode faltar na nossa experiência de amor de Deus o amor pela justiça nas coisas mais comezinhas da terra. E só assim nós saberemos que a nossa caridade é verdadeira. A nossa caridade é fruto da fé que é operante em nós. A justiça que dá a paz, eu dizia, é mais do que simplesmente respeitar as regras humanas do jogo do trabalho, da convivência social, mas inclui, não exclui. Dizer que é mais não significa que nós podemos deixar de lado. A saudação do Cristo ressuscitado desejando a paz, a totalidade de Deus, no lugar em que tinha estado para a ceia, manifesta um modo de se oferecer esse dom, que é o modo de Jesus se oferecer a nós pela Eucaristia. Os bracarenses, o povo de Braga, da Diocese de Braga, em Portugal, tinham um rito próprio, muito parecido com o rito romano, mas com algumas semelhanças também com cerimônias orientais. Mas uma das indicações bonitas do rito bracarense é que quando se reza o Cordeiro de Deus, vamos lembrar que não houve uma reforma desse rito, então permanecem os missais antigos. Os padres celebravam de costas para o povo e voltados para o altar. Na hora do Cordeiro de Deus, o padre saía de lado e apontava para aquele que tira o pecado do mundo e dá a paz. O padre saía do meio, porque não para tirar o corpo fora, para não atrapalhar. Para não atrapalhar o povo fiel, a comunidade orante, no desejo de ver o Senhor. Então, esse pequeno sinal ritual, às vezes a gente não se dá conta da beleza de determinados ritos na missa e com certa ligeireza muda as coisas sem prestar atenção no significado profundo. Esse sinal do rito bracarense dá ao povo da Diocese de Braga, e aqui no Brasil chegou na Corte Imperial também esse rito, depois acabou por se extinguir, dá àquele povo que participa da missa daquele jeito a noção de que as portas do céu estão se abrindo, a paz está chegando, a paz está se abrindo. A Eucaristia é a nossa paz, Cristo é a nossa paz. Cristo é o Cordeiro de Deus a quem pedimos a paz, e Cristo é Ele próprio a paz que nós recebemos. Na Eucaristia nós recebemos Cristo, nossa paz, mas precisamos discernir o corpo do Senhor para viver na amizade com Ele e evitar a aversão de Deus pelos sacrilégios. Quem ofende a Deus, fica fora da paz, perde a paz. São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, fala da Eucaristia. Aquilo que eu recebi, eu vos entrego. Esse é o significado mais profundo de tradição. A traditio, a entrega daquilo que ele recebeu antes aos que virão depois, é o verdadeiro coração da tradição católica. A tradição ou a entrega da Eucaristia de geração em geração, com as duas mesas, a mesa da palavra e a mesa do pão.
O resto é apego a coisas estéreis. A traditio é a Eucaristia. Gostaria de comentar, para não ir mais adiante, a gente tem que ir. Eu recebi esses dias, a gente tem que ir, né? Mas ir com o desejo de alcançar o nosso objetivo. O meu objetivo é concluir aqui falando da paz que nós vamos receber. Eu gostaria de comentar uma oração antiga que está no apêndice do missal, entre as orações de preparação para a missa. Ela é como que uma fórmula de intenção. Nós encontramos tudo na Eucaristia e essa oração mostra isso. Ela diz assim: que o Senhor onipotente e misericordioso nos conceda a alegria e a paz, a conversão da nossa vida, um tempo de verdadeira penitência, a graça e a consolação do Espírito Santo e a perseverança nas boas obras. Brevemente, o que é cada uma dessas coisas? A alegria e a paz vão sempre de mãos dadas, são frutos do Espírito Santo. Naquela lista de frutos, vocês podem ir a verificar, um do lado da outra, uma do lado da outra, a alegria e a paz, frutos do Espírito Santo. A lista está na carta de São Paulo aos Gálatas. Elas estão par a par. Se falta uma, a outra não chegou ou foi embora. Então, onde há paz, há alegria. Um texto bonito diz o seguinte, de um sacerdote que prepara meditações para o povo de Deus sobre a liturgia diária. Nós recebemos já nesta vida a antecipação da herança prometida. É o gaudium cum pace, é a alegria com a paz. A alegria profunda que consiste em nos sabermos filhos de Deus. Uma alegria que não se baseia nos nossos méritos, nem na saúde corporal, nem no êxito, nem no sucesso profissional, nem na ausência de dificuldades. Ela nasce da nossa união com Deus. Alicerça-se na consideração de que o Senhor nos ama, nos acolhe, está sempre disposto a nos perdoar. E Ele nos preparou um céu junto dEle por toda a eternidade. Deus preparou uma casa para nós. O céu está aberto para nós. E nós podemos perder tudo isso. O fato de que o céu esteja aberto não quer dizer que nós não arrisquemos a perda do céu. Nós perdemos quando deixamos cair no esquecimento a verdade consoladora de que temos o próprio Deus por nosso Pai e não descortinamos a sua vontade, sempre sábia, providente, amorosa, nas dificuldades e contratempos que vêm cada dia. Nós precisamos abraçar a vontade de Deus, que ela seja amada, que ela seja louvada, que seja bendita a santíssima vontade de nosso Senhor. Nosso Pai não quer que nós percamos a alegria. A alegria tem raízes profundas. Ela enraiza no nosso coração, às vezes, aliás, sempre, em forma de cruz. A alegria do cristão tem o formato de cruz. Além disso, essa atitude serena e feliz perante essa vida, o cristão, com essa atitude, o cristão faz muito bem à sua volta. Quantas pessoas perguntam a vocês, ou não perguntam a vocês, por que você vive tão feliz assim? Qual é o motivo da tua alegria? Às vezes o mundo está caindo ao redor de nós e o carismático está lá sorridente e alegre. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, porque recebeu o dom do Espírito Santo. A paz esteja convosco significa que o cristão é semeador de alegria e por isso realiza grandes coisas nos pequenos passos de cada dia. A alegria é um dos poderes mais irresistíveis que há no mundo. Acalma, desarma, conquista, arrasta, traz consigo a paz. Uma alma alegre é um apóstolo. Mesmo quase sem perceber, atrai homens e mulheres para Deus, manifestando-lhes que o amor de Deus nela produz felicidade desde agora, desde o tempo da nossa vida terrena. Por isso, o Espírito Santo nos dá esse conselho: não vos aflijais nunca, porque a alegria de Deus é a vossa força. Neemias 8:10. A segunda frase, e vou ser mais breve no comentário das outras, é:
a conversão de nossa vida. Pedimos ao Deus Onipotente a conversão de nossas vidas, a emendar-se, aprender a consertar as coisas que estão estragadas no nosso caminhar. O fim da vida espiritual é emendar o pecador, fazê-lo abandonar a aversão a Deus, uma aversão que muitas vezes nós não percebemos. Mas como é que nós podemos, vamos dizer assim, fazer uma anamnese, descobrir os sintomas dessa aversão a Deus? É só olhar se aquilo que nós fazemos todos os dias reflete de alguma maneira as moções interiores que o Espírito Santo nos dá, aquilo que o Senhor explícita e escancaradamente diz na palavra de Deus, nos mandamentos. Se nós de alguma maneira estamos correspondendo ou não aos tesouros das bem-aventuranças, a nossa harmonia com as verdades da fé, enfim, se nós nos encontramos em paz com Deus para receber os sacramentos, são coisas que vão nos dando o índice da nossa amizade com o Senhor. Se estamos convertidos a Ele ou se temos aversão a Ele por meio da aversão à sua vontade. Ele destaca a importância fundamental da conversão, que compreende tanto o dom da graça de Deus como a responsabilidade humana. A conversão tem dois atores: Deus que dá a graça e nunca falta, o Espírito Santo que nos dá a graça e a unção, nunca falta. E da parte nossa, uma correspondência generosa. Às vezes a gente tropeça. Para ser generoso, às vezes. Para ser generoso. Nós devemos abraçar bem essa combinação de graça de Deus e responsabilidade, porque ela nos faz evitar dois defeitos no combate espiritual. De um lado, um quietismo fideísta, que conta com a graça de Deus, mas não atua com responsabilidade. Eu vou ficar sentadinho esperando Deus fazer. Deus quer me salvar, Ele que se vire. Não pode ser assim, não pode. De outro lado, o Papa tem nos alertado sobre o perigo de sermos contagiados pela heresia pelagiana. Os pelagianos eram monges que faziam tudo, eram homens bastante, seguiam Pelágio, esse abade, homens que eram muito penitentes, faziam muitos jejuns e diziam: se a graça de Deus vier, muito bem, mas o nosso jejum nos salva. Não, é Cristo que salva. Quanto cristão pelagiano não há? Deus não quer tantos sacrifícios, Deus quer a obediência à sua vontade. Deus quer a obediência. O binômio aversio a Deus e conversio a Deus, aversão a Deus e conversão a Deus, constitui um contínuo processo dialético que Santo Agostinho experimentou muito bem. Por outras palavras, trata-se do permanente combate espiritual pelo qual nós temos que fugir daquilo que nos afasta de Deus e abraçar tudo que nos aproxima dele. Nós temos que procurar a conversão do homem a Deus até que ela tenha o seu cumprimento, porque nesse meio tempo nós vamos viver na dialética da batalha, da guerra. Pois a outra frase, um tempo de verdadeira penitência. Hoje em dia, em muitos ambientes religiosos se fala muito de mística, a mística do encontro com o Senhor, a mística disso, a mística daquilo. Mística o coração falar disso, mas é uma coisa estranha. Falar de mística sem falar de ascese é falar uma mentira. A mística é o amor de comunhão, a ascese é a parte humana daquele combate espiritual, não pode faltar. Se falta uma, a mística é mistificação. Quando nós não falamos, quando no vocabulário da nossa língua desaparecem algumas palavras como mortificação, mortificação da velha criatura, mortificação daquele que está apegado, que é escravo de Satanás ou dos próprios vícios, por que não fala dessa palavra? É preciso resgatar a humanidade do fundo do seu poço. Em algumas línguas modernas, nas línguas escandinavas, a palavra mortificação simplesmente não existe no dicionário. Então, quando algum autor espiritual quer traduzir um livro para essa língua, tem que achar uma série de circunlóquios para dizer a mesma coisa. E é difícil. Essa palavra
é tão cara a tradição ascética católica. É preciso rejeitar aquilo que nos afasta de Deus, e às vezes o que nos afasta de Deus está dentro de nós. A maior parte das vezes o inimigo mais perigoso da alma sou eu, aquela velha e incomodante criatura que se chama eu. A vida ascética e mística estão sempre juntas, requerem, como dizia Santa Teresa, uma determinada determinação. A decisão de fazer do tempo de nossa vida um contínuo combate. A paz nasce do combate. A paz nasce, não há paz sem combate. Um combate contra o quê? Contra as obras da carne. Os carismáticos conhecem jejuns, muitos jejuns. Fazem generosamente. Conhecem penitências, vigílias, sabem dizer não ao próprio eu, às próprias pulsões. E é preciso se lembrar sempre, repetindo, que o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, tudo isso é muito bom, mas o sacrifício que agrada a Deus é a obediência à sua vontade. Por isso, o trabalho ascético, que dará boa mística ao carismático autêntico, é a perscrutação da vontade de Deus, procurar conhecer, auscultar as batidas do coração de Deus com a leitura e a escuta da palavra, e descobrir a vontade santíssima de Deus, que é uma vontade amorosa, para cumprir a sua santa vontade com a ajuda da graça. Vejam, Deus não deixa faltar nada. Eu não tenho forças para cumprir a vontade de Deus. Estamos na economia da graça, não estamos mais na economia da lei. Os tempos novos chegaram, os tempos messiânicos chegaram. Nós temos a abundância da graça de Deus sendo derramada. E falando nisso, a outra frase é: a graça e a consolação do Espírito Santo. A força e a alegria. A graça é a força de Deus que é dada a nós, é o favor de Deus. E a consolação é o outro nome da alegria. Também estão nas listas, na lista dos frutos do Espírito Santo. A força e a alegria que vem de Deus destrói a desolação. O Papa fala da consciência isolada, do sofrimento da consciência isolada. Quem está com a consciência isolada não encontra paz. Estar em comunhão, evitar a solidão que não seja solidão com Deus, é a grande tarefa daqueles que pedem a Deus a graça e a consolação do Espírito Santo. E por fim, a perseverança nas boas obras. Receber o batismo no Espírito Santo até morrer. Não volte atrás. Quem pega no arado e volta e olha para trás não é digno de mim. Ou vocês querem virar estátua de sal como a mulher de Ló? Alguém aqui quer virar estátua de sal? Não. Nós somos ícone de Cristo Salvador. Estou recebendo a ordem de terminar e vou terminar. Eu peço sempre que me avisem, porque eu nunca sei direito como eu vou falar, mas depois quando começo a falar não tem fim mais. Meu professor de História da Igreja, de saudosa memória, dizia que ele falava muito porque conteúdos podem faltar, palavras jamais. E nós temos uma palavra que é rica, que é imensa, poderíamos falar tanto tempo. Irmãos, concluindo, a paz esteja convosco. Ao ouvirmos essa saudação, nós precisamos ter a confiança de que é o Espírito de Deus que nos dá a sua paz, que a paz nos foi dada na encarnação e que continua a ser oferecida em cada Eucaristia, na dúplice mesa da palavra e da Eucaristia e do pão. Que a paz continua a ser oferecida generosamente nos nossos encontros de oração, nos momentos de escuta da palavra de Deus. Vamos pedir a Deus a paz, sim. Não a paz da fuga, não a paz dos covardes, não a paz do cemitério, a paz dos vivos. Pedir a paz do combate. Somos vigorosos combatentes. Afastemos de nós toda a frouxidão. Eu digo aos homens, sejam fortes, combatam com virilidade, nada de moleza. As mulheres, vocês são mais fortes do que nós, não preciso dar esse conselho. Eu fico espantado quando dizem que são sexo frágil. Conversa fiada. Põe um homem para dar a luz para vocês verem o que acontece. Não é assim. O Senhor está aqui conosco. Ele está aqui e nos faz orar. A sua paz
Ele quer nos dar paz com alegria. Vamos nos levantar para fazer a nossa oração, pedir a Deus que nos console, esteja conosco. Vamos pedir a paz. Levantemos os nossos braços, os nossos corações até Deus, que Ele venha até nós. Senhor, nós te suplicamos que a presença do ressuscitado nos dê imediatamente o dom do Espírito Santo renovado, numa porção redobrada. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos com a Tua paz. Dá-nos, Senhor, a força e o vigor dos combatentes, a unção dos soldados que lutam pela Tua vontade. Dá-nos, Senhor, a coragem de viver em comunhão na Tua igreja, na Tua casa. Senhor, a Tua casa é a nossa casa. Fora dela nós somos estrangeiros, aqui nós somos Teus filhos, filhos que nos sabemos amados. Senhor, o Teu Filho ressuscitado desejou a paz aos discípulos que estavam com medo. Senhor, aqui talvez haja alguma pessoa com medo. Arranca o medo dos corações. Arranca a timidez no anúncio do Evangelho. Arranca a timidez na hora de pedir coisas, de suplicar, de louvar, de bendizer o Teu nome. Vem, Senhor, comunica de novo a Tua paz, a Tua alegria, um tempo de conversão, um tempo de abandono do pecado, um tempo de abraçar a vida na graça, um tempo de abraçar uma vida segundo o Espírito. Senhor, esse Teu povo quer prorromper num canto de louvor com as línguas que o Espírito Santo suscitar nos seus corações. Senhor, toca, envia a Tua paz, envia o Teu Espírito agora aqui, Senhor.